Ainda bem que deu tudo certo nessa briga dos irmãos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha, do Café com Fé. E aí, bora para mais um estudo? Só que antes disso, você já sabe, clica aqui no joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam também ouvir da palavra de Deus. E põe um comentário aqui embaixo, um amém, o que você está achando dos vídeos. Se for um pedido de oração, nós iremos orar por você. E aí, bora pro vídeo? Eu estava conversando com meu pai e ele trouxe um episódio que não é muito conhecido da maioria, a respeito de uma desavença entre 3 irmãos. E aqui me refiro a Moisés e seus 2 irmãos, Miriam e Arão. Como nós sabemos da história, Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. E aí em toda essa jornada, Arão e Miriam também o acompanharam. Também foi Moisés que foi inspirado por Deus para escrever os primeiros livros da Bíblia. Quando nós lemos os primeiros livros, nós entendemos o quanto Deus estava próximo de Moisés, ou seja, o quanto Deus revelou a Moisés, e vai muito mais além dos 10 mandamentos, mas as primeiras revelações de Deus com relação ao seu propósito para com o povo de Israel e para toda a humanidade. Mas aconteceu uma vez em que Miriam e Arão, seus 2 irmãos mais velhos, ficaram com inveja de que Deus falava somente através de Moisés, ou seja, que Deus falava somente para Moisés. E eles então foram questionar a Deus a respeito dessa situação. Agora imagine vocês, estava ali Arão e Miriam, criaturas de Deus como nós também somos, desafiando o próprio Criador, querendo dizer para ele o que ele deveria fazer. E foi então que Deus deu a resposta a eles de que Moisés era de fato o seu porta-voz, e como consequência desse pecado, ou seja, desta inveja, Miriam foi acometida de lepra. Já era procedimento daquela época que toda pessoa que estivesse com uma doença de pele, ela seria afastada do povo para que ela pudesse, não passasse aquela doença para outras pessoas. E durante todo este período, o povo ficou então ali acampado esperando a recuperação de Miriam. Só que esta recuperação não era só uma recuperação física da sua doença de pele, mas a recuperação espiritual, porque o que originou tudo isso foi o pecado de Miriam e de Arão. Isso nos faz pensar a respeito de quantos de nós temos pecados que nós não confessamos, ou desavenças que nós temos com outras pessoas, às vezes até com irmãos, e carregamos esse fardo por anos a fio, às vezes por uma vida toda. Cultivamos essa mágoa pela outra pessoa, e essa mágoa vai sendo trabalhada cada vez mais profundo do nosso coração, e nós não tomamos consciência do quão prejudicial ela é para as nossas vidas. Felizmente, Miriam se deu conta do pecado que havia cometido e após os 7 dias procurou Moisés e pediu que ele intercedesse a Deus pelo seu pecado, ou seja, para ele intercedesse por perdão. E foi isso que Moisés fez. Moisés então intercedeu a Deus para que perdoasse Miriam e ela pudesse ser totalmente restabelecida. Um restabelecimento, como eu disse, mais do que físico, mas principalmente um restabelecimento espiritual. Nas nossas vidas acontece algo muito similar. Nós deixamos que o pecado corrompa as nossas vidas e muitas vezes nos damos conta o quão danoso ele é.
E o nosso orgulho nos impede de aceitarmos o erro que cometemos, ou de confessarmos, de admitirmos que nós de fato pecamos e não pedimos ao nosso intercessor, ao Espírito Santo de Deus, que interceda a Deus pelo nosso perdão, pela restauração completa. Eu não estou falando de fazer uma troca com Deus, em que eu faço isso para que Deus me dê coisas boas. Eu estou falando de uma vida 100% conectada com Deus, uma vida em que Deus fale com você diretamente, uma amizade que Deus tinha com Moisés. E esta amizade só é possível através de arrependimento e confissão de pecados. Preferimos ficar atrás do nosso ego, atrás do nosso próprio orgulho, do que nos humilharmos e confessarmos os nossos próprios erros. E é o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos impede de ter um relacionamento com Deus. É o pecado que nos impede de que Deus possa falar diretamente conosco. Não porque nós temos um Deus que é punitivo, um Deus que não se importa conosco. Pelo contrário, Deus nos ama tanto que não quer que nos vê no meio do lamaçal do pecado, no meio das transgressões, carregando mágoas que destroem, corroem o nosso próprio coração. Nosso Deus quer o nosso coração limpo, confesso, humilhado, lavado pelo sangue de Cristo, para que possamos ter uma vida repleta, uma amizade completa com Ele por toda a eternidade. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pelo amor que o Senhor tem conosco. O Senhor nunca desiste de nós. Obrigado, Deus, por entender e nos ajudar nas nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, se há pecados a ser confessados, se coloque diante de Deus, busque a orientação de Deus, confesse os seus erros. Se você está em mágoa com alguém, procure essa pessoa e se humilhe, e se confesse, e se acerte. E olha, Jesus te ama muito, e nós também.